Hoje, nós vamos ver a Roma em Dante, a Roma antiga em Dante. E por que eu achei necessário colocar isso dentro de um contexto medieval? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma obra de literatura importantíssima que foi escrita no final da Idade Média. Por que a gente tem que voltar para Roma antiga para entender parte dessa obra? Na verdade, é importantíssimo, porque Dante vai construir todo o seu pensamento político usando como referência o Império Romano. Então, se ele usa como referência o Império Romano, a gente precisa entender o motivo disso. Então, antes da gente entrar na Divina Comédia em si, a aula de hoje vai abordar um pouco sobre o canto 6, que na verdade é o que aparece na Divina Comédia de tudo que Dante estudou dentro de outra obra chamada Monarquia. Essa obra, Monarquia, é uma obra anterior a esse trecho da Divina Comédia, ao canto 6. É muito possível que o Dante tenha escrito a Monarquia entre 1312 e 1313, depois que ele já tinha escrito o Inferno, e é uma obra política. É onde Dante vai escrever, inclusive em latim, para expor o seu pensamento político. Por que ele precisa expor esse pensamento político? Como é que nós vamos organizar a nossa aula de hoje? Bem, nós vamos lembrar quem guiou Dante na Divina Comédia, no Inferno e no Purgatório. Depois nós vamos ver uma parte da história do Império Romano, isso é necessário, e eu já vou colocar alguns trechos que aparecem dentro de Dante. A gente vai entender o contexto histórico da época de Dante, e depois a gente vai para o canto 6 para falar de Justiniano. Parece complexo, mas vocês vão ver como as coisas se interligam. Bem, então, nós vimos já com o professor Érico e nas nossas outras aulas que Dante se inspirou em quem? Em Virgílio, numa obra chamada Eneida, que é uma obra fantástica, que nasce como um dos meios de Augusto, primeiro imperador romano, legitimar o seu poder. A Eneida é um poema fantástico, que traz também uma série de referências históricas, uma série de referências mitológicas, e se a gente for olhar a Divina Comédia, é referência divina, referência histórica, e a Divina Comédia traz esse mundo da Roma antiga, dos mitos antigos, inclusive, e dos personagens antigos, para dentro da Divina Comédia, para que eles expliquem algumas situações. Então, Virgílio vai fazer vai ser o guia de Dante no inferno e no purgatório. E no paraíso, quem vai guiar Dante será a nossa Beatrice, a Beatriz. Bem, fazendo um resumo do que foi o Império Romano, ou melhor, o que foi a história de Roma, dado que essa aula aqui é inclusive para quem nunca viu a história de Roma, então a gente tem que ter em mente os principais períodos da história de Roma. A história de Roma se divide em três principais períodos, que é a monarquia, a república e o império. Como eu comentei, Roma se divide em três grandes períodos, a história de Roma. Nós temos a monarquia, com a fundação de Roma por Rômulo e Remo, lá em 753 a.C., vai até 509, quando a gente teria o início da República Romana. A República Romana via o mundo político, de certa forma, com mais liberdade. Ao menos assim era o que eles gostariam. A gente sabe, avaliando tudo que aconteceu durante a República, que nós tivemos, inclusive, ditadores muito importantes nesse período, que não era tão de liberdade como eles acreditavam que pudesse ser. Mas, enfim, a República vai terminar em 27 a.C., ano em que Augusto vai ganhar o título de príncipes, e com esse título de príncipes, ele é aquele que vai ficar com a última palavra em tudo, e é a data que nós colocamos, então, como início oficial do Império Romano. Ainda que, se a gente for olhar tudo o que aconteceu durante o período de Júlio César, e o próprio Dante considera Júlio César o primeiro imperador, dentro dos livros de história, Júlio César não foi imperador, ele ainda viveu na época da República, vai morrer em 44 a.C., e o Império, dentro dos livros, é 27 a.C., mas Júlio César criou toda a base para que esse império, de fato, acontecesse. Júlio César vai criar uma carreira política extremamente sólida, importante, e vai acabar ganhando, no final da sua vida, o título de ditador vitalício. Claro que aqueles que eram contra a política de Júlio César, exemplo, Cássio e Brutus, aqueles que eram contra a política de Júlio César não estavam disso. Eles viram que Júlio César estava ganhando um poder tão grande. Claro que eu estou resumindo a história aqui. A gente poderia ficar horas falando só desse ponto da morte do Júlio César. Vou dar as principais motivações. Mas o Júlio César tinha ganhado um poder tão grande que, ainda que ele não tivesse o título de rei, de imperador ou algo parecido, como se fosse. Porque, afinal de contas, ele ganhou o título de ditador vitalício. E ele estava prestes a sair para uma campanha militar
ali em março de 44 a.C., para conquistar uma região lá no Oriente, que era uma região bastante desejada pelos romanos e que ainda não tinha sido dominada. A gente vai ver que bem mais tarde é quando vai acontecer isso, lá na época do Trajano. O Trajano vai conseguir conquistar o que os romanos antigos antes dele, né, não conseguiram. E o Júlio César estava prestes para partir para essa campanha militar. Se ele tivesse vencido isso, certamente ele viraria o maior nome de Roma. Os adversários políticos dele viram que não existia mais alternativa e que era preciso eliminar esse homem. Hoje em dia, para a gente parece muito forte essa questão de, é um inimigo político, vamos matar, vamos criar um complô para matar. Mas naquela época, eu digo sempre que a gente tem que olhar para o passado, não com os olhos do que a gente acredita hoje, mas de como funcionava naquele momento. Naquela época, era como se resolvia a situação. A gente tem mais de um episódio com assassinato ou que a pessoa foi obrigada a se matar. E o Júlio César, então, será atacado dentro da Cúria de Pompeu, que era onde os senadores estavam se reunindo naquele momento histórico, porque a Cúria, que ficava no Fórum Romano, estava em reforma, ela será inaugurada só na época de Augusto. Essa cúria ficava na área que tinha sido toda construída por Pompeu. Pompeu, nesse momento, em 44 a.C., já tinha morrido, ele já tinha sido assassinado lá no Egito, pelo faraó do Egito, nessa briga que houve essa guerra civil entre Pompeu e Júlio César, mas toda essa área aqui era uma área que tinha pertencido a Pompeu, com um teatro e todo um espaço, uma grande praça, que esse local ficava mais ou menos, essa cúria de Pompeu ficava mais ou menos onde eu indiquei com vermelho aqui, nas proximidades, então, do Teatro de Marcelo, desse Teatro de Balbo que não existe mais, da Ilha Tiberina, é mais ou menos essa região que nós estamos. Isso é uma hipótese construtiva de como era na época em que Júlio César foi assassinado. Júlio César vai ser atacado dentro da Cúria de Pompeu, vai levar 23 facadas desses senadores que tinham armado o complô contra ele. Somente uma das facadas foi mortal. Os senadores que mataram Júlio César acabaram se ferindo também e saíram gritando pelas ruas liberdade, 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 achando que tinham conseguido o objetivo deles e que a população iria apoiá-los. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Eles vão fazer uma série de erros nesse caminho, porque foi uma coisa organizada, mas não o suficiente. E o braço direito de Júlio César, Marco Antônio, junto com outros aliados de Júlio César, vão conseguir reverter a situação. E esses que armaram o complô contra César, que mataram César, vão acabar entrando numa lista de proscrição, ou seja, de perseguidos mesmo, e todos eles vão acabar morrendo num curto espaço de tempo, em poucos anos. Uma figura chave dentro disso é o sobrinho neto de Júlio César, que no momento da morte de Júlio César está inserido no testamento de Júlio César como herdeiro de César, herdando parte da fortuna de César, ou grande parte da fortuna de César, e também o nome de Júlio César. Júlio César estava adotando Otávio, adotando o seu sobrinho neto. Isso era muito forte. Para os antigos romanos, essa adoção era legítima. Naquele momento que Júlio César colocou o nome de Otávio como seu herdeiro e como seu filho, ele passa a ser filho e ganha tudo aquilo que deveria ser de um filho. Otávio volta para Roma, vai entrar no sistema político também, vai perseguir todos aqueles que participaram do assassinato de Júlio César e vai vencer dois que eram importantíssimos, Bruto e Cássio. Bruto era filho da amante ou de uma das amantes do Júlio César, segundo o Suetônio, era a mulher que Júlio César mais amou, e o Brutus, alguns dizem que ele poderia ser inclusive filho de Júlio César. Isso provavelmente a gente nunca vai saber, porque naquela época poderia-se usar essa palavra filho, mesmo sem ser o filho legítimo. E as últimas palavras de César teriam sido até tu, filho, ou seja, ele olha para Brutus, que está atacando ele também naquela situação, e ao invés de Brutus estar protegendo César, ele está atacando César. Então, com um tom de indignação, César vai falar até tu, filho. A frase que nós conhecemos, até tu, Brutus, é uma invenção de Shakespeare na tragédia chamada Júlio César, que nós comentamos, inclusive, na aula com o professor Hélio. Dentro desse contexto, nós temos Júlio César, que foi assassinado, aquele que tinha a ideia de construir um império. O próprio Dante considera Júlio César como se fosse o primeiro imperador romano, e dois personagens principais, Cássio e Brutus, que eram amigos, entre aspas, de César, vão
participar desse assassinato, vão ser grandes traidores, e por isso, para Dante, eles vão entrar no pior lugar do inferno, onde estão os três maiores traidores da história: Cássio, Brutus e Judas. Só para ilustrar, eu coloquei para vocês essa imagem, então, de como era essa área onde Júlio César foi assassinado e os restos arqueológicos do templo dedicado a Júlio César no Fórum Romano. Hoje a gente vê isso aqui, mas na verdade era um templo, porque Otávio vai conseguir algo sensacional. Ele vai conseguir que o Senado aprove a divinização de Júlio César em 42 a.C., ou seja, logo depois, a gente pode dizer até, da morte de César. E com a divinização de Júlio César, Otávio vai virar o filho de um deus. E vai construir esse templo no Fórum Romano, que passa a ser um local muito celebrativo. Até Augusto, eu vou usar Augusto e Otávio sempre, tá? Normalmente a gente usa a palavra Augusto, o nome Augusto, para depois de 27 a.C. E Otávio antes dele virar imperador. E também vocês vão encontrar Otávio Augusto ou Otaviano também, tá? É sempre a mesma pessoa. Otávio vai construir esse templo dedicado a esse novo deus, Júlio César. Onde? No local onde aconteceu a cremação involuntária do corpo de César, porque a população ficou extremamente comovida com essa morte. O Marco Antônio vai fazer um discurso muito acalorado depois da morte de César, mostrando o corpo de César, as facadas e tudo mais, e nessa confusão que acaba acontecendo, eles vão queimar o corpo de Júlio César exatamente nesse local. Então, o templo nasce no local onde Júlio César desapareceu, literalmente, quando teve o seu corpo queimado. Na visão de Dante, o Júlio César tinha sido o primeiro imperador e teve o seu momento cortado justamente por Cássio e Bruto, e não conseguiu dar sequência a todo o seu plano. Quem deu sequência a isso foi justamente o seu sobrinho neto, Otávio, que vira Augusto. Então, para a gente ilustrar, nós já falamos sobre isso um pouco na aula sobre o inferno, mas aqui seria a visão de Dante desses dois grandes traidores, com um terceiro traidor que é o traidor que vai levar à morte de Jesus. Esse Judas está na boca central, depois a gente tem na face escura Brutus, e na outra face nós temos Cássio. Então eu deixei para vocês o trecho na Divina Comédia que ele trata sobre isso, falando desse fim trágico que nós tivemos de Júlio César, com o assassinato dele em 15 de março de 44 a.C. E essa outra imagem é uma imagem, segundo Federico Zuccari, que foi um grande artista em Florença. Ele fez, para vocês terem ideia, a decoração da parte interna da Catedral de Florença, e fez uma série de desenhos ilustrando a Divina Comédia. E na visão de Zuccari, esse seria o nosso Lúcifer, que Dante diz que ele tinha três faces, né, como uma cabeça com três faces, e comia mastigava esses três grandes traidores da história. Bem, a gente vai ter essa história do Império Romano, e que Dante faz questão de colocar para a gente entender a visão que ele tinha de império, contada no Paraíso, no canto 6. Eu selecionei algumas partes aqui para a gente ver a visão que ele tinha de Júlio César e aquilo que Otávio fez. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Beijo!